Bem-vindo ao The Explainer. Hoje, vamos mergulhar em uma ideia realmente perturbadora, baseada em uma análise bastante provocativa. E se o valor fundamental que sempre atribuímos ao trabalho humano estiver realmente chegando ao fim, vamos direto à grande questão que vai guiar todo este explicador. O que acontece com a nossa sociedade, com a nossa economia e com o nosso senso de propósito se a produtividade e a riqueza não dependerem mais do esforço e da inteligência humana, certo? Para realmente entender essa grande disrupção, primeiro temos que olhar para a base do nosso sistema econômico atual, o conceito tradicional do valor do trabalho. No cerne deste modelo está a ideia de mais-valia. Simplificando, é a riqueza que um trabalhador cria que não retorna a ele como salário, mas sim é absorvida pelo dono do capital. Segundo a teoria marxista, essa dinâmica é o que explica a concentração de riqueza e a estrutura de classes. E aqui, nossa fonte aponta o que considera ser a falha crítica em todo esse sistema. Tudo isso é construído com base em uma única suposição, de que a produtividade, o motor de toda a economia, depende do trabalho humano. Mas e se isso estiver prestes a mudar? Para realmente entender como a tecnologia pode simplesmente destruir esse modelo, a análise nos oferece uma analogia poderosa à história de duas fábricas de bolos. A lógica aqui é simplesmente devastadora. Imagine a fábrica A, o modelo clássico. 100 trabalhadores fazendo 100 bolos por dia, vendidos por $100 cada. Agora, olhe para a fábrica B, é robótica com apenas um supervisor, produz 1000 bolos por dia e os vende por apenas $1 cada. O resultado é completamente inevitável. A fábrica A, com seus 100 funcionários, é eliminada do mapa. Simplesmente não há como competir, e essa analogia nos obriga a enfrentar uma nova realidade. A produtividade já não é uma coisa exclusivamente humana. A capacidade de criar valor está mudando, está se transferindo para o capital, para a tecnologia, para a inteligência das coisas. Então, se a lógica da fábrica de bolos começar a se aplicar a toda a economia, estamos entrando em um território socialmente perigoso. A fonte faz uma pergunta realmente difícil. O que acontece com os milhões de trabalhadores da fábrica A quando seu propósito econômico simplesmente desaparece? Este gráfico aqui realmente pinta um quadro sombrio da nova realidade. A esmagadora maioria do valor não vem mais do trabalho humano, mas do capital investido em tecnologia. A contribuição das pessoas na equação de produtividade está se tornando quase um erro de arredondamento, e as consequências sociais disso são profundas. Quero dizer, pense em milhões de pessoas sem um papel econômico claro, tornando-se dependentes do Estado. Isso não cria apenas uma crise de renda, cria uma crise de propósito, e esse sentimento de inutilidade, como a história nos mostrou repetidamente, é o terreno fértil perfeito para o desespero e o extremismo político. E não são apenas os indivíduos. A mesma lógica está se expandindo globalmente. Essa disrupção não afeta apenas as pessoas, afeta nações inteiras, redesenhando completamente o mapa do poder mundial. A fonte argumenta que o que estamos vendo é uma batalha entre dois modelos diferentes. De um lado, você tem potências focadas no consumo, como os Estados Unidos, que podem estar perdendo a corrida para desenvolver novas tecnologias produtivas. Do outro lado, você tem potências como a China, focadas em dominar os meios de produção, as máquinas e a própria inteligência artificial. O argumento é claro: quem controla a tecnologia controla a produtividade do futuro, e esta citação aqui revela a nova arma geopolítica. Hoje, um boicote eficaz não se trata de parar a venda de produtos. Trata-se de cortar o acesso de um país à tecnologia de ponta. Sem as máquinas, sem a inteligência artificial, a produtividade de uma nação inteira despenca, levando quase certamente a uma crise social e econômica. Tudo isso nos leva ao conceito final desta análise, que é uma metáfora poderosa para os nossos tempos. A fonte descreve as últimas décadas como uma grande festa da arromba, um termo em português brasileiro para uma festa selvagem que agora está chegando ao fim. A partir dos anos 1960, o mundo experimentou uma era sem precedentes de crescimento e consumo, uma verdadeira festa, mas agora a conta chegou. Os recursos naturais estão sob imensa pressão, em pânico, como diz a fonte. E essa nova realidade de escassez, quando combinada com a disrupção tecnológica, cria desespero e abre caminho para o conflito. Esta frase captura perfeitamente o sentimento que permeia toda esta análise. A sensação é de que o modelo de crescimento infinito e abundância fácil acabou. Agora estamos enfrentando as consequências de um sistema que atingiu seus próprios limites, tanto tecnologicamente quanto ecologicamente. E assim terminamos com uma pergunta final e, francamente, assustadora que a fonte nos deixa. Se as máquinas se tornarem os escravos ideais, eficientes, incansáveis e baratos, qual é o lugar para os seres humanos? Corremos o risco de nos tornarmos uma massa de humanos inúteis? É um pensamento profundamente provocador sobre o futuro que estamos construindo agora.